Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que os russos têm a chance de conhecer um pouco melhor sobre os sistemas de orientação dos mísseis enviados pelos Estados Unidos para a Ucrânia. Isso mesmo, as forças russas capturaram um sistema de orientação intacto de um míssil Ataque-MS de fabricação norte-americana e estão estudando essa tecnologia militar dos Estados Unidos. Essa informação foi veiculada pela agência estatal russa RIA hoje, segunda-feira. Em um vídeo divulgado pela RIA, vemos um especialista em armas com o rosto coberto por uma balaclava, examinando o que ele afirmou ser um sistema de orientação de um míssil Ataque-MS. Esse míssil aparentemente foi abatido pelas forças russas. É importante ressaltar, no entanto, que não houve até agora a verificação da autenticidade do equipamento mostrado no vídeo. Nesse vídeo, o especialista mostra etiquetas na parte traseira do sistema de orientação GPS do míssil, indicando que ele veio de um armazém do Exército dos Estados Unidos no Alabama. Ele explica que o hardware capturado permite que a Rússia estude como os mísseis são controlados durante o voo. Segundo Viktor Litovkin, um coronel russo aposentado, Moscou pretende identificar pontos fracos e usar essas informações para melhorar sua capacidade de derrubar mísseis Ataque-MS. Ele declarou ao portal Lenta.ru que isso possibilitaria a reconfiguração dos sistemas de mísseis superfície A e o ajuste fino dos sistemas de guerra eletrônica contra esse tipo de míssil. Como vocês sabem, Washington começou a fornecer esses mísseis de longo alcance para a Ucrânia há alguns meses, após 2 anos negando os pedidos de Kiev por armas com esse tipo de alcance. Esses mísseis podem atingir alvos a até 300 km de distância, cerca do dobro do alcance dos sistemas HIMARS que os Estados Unidos começaram a fornecer para a Ucrânia em 2022. E além de fornecer os mísseis, os Estados Unidos vêm aos poucos dando sinal verde para que esses mísseis sejam usados pela Ucrânia para atingir profundamente o território russo. Mudando um pouco de assunto, o Kremlin disse hoje que está preocupado com um relatório militar da Bielorrússia que alega que a Ucrânia está movimentando mais tropas, armas e equipamentos militares para a região de Zitomir, no norte do país, que faz fronteira com a Bielorrússia. Segundo o Ministério da Defesa da Bielorrússia, a Ucrânia estaria no sábado fortalecendo suas forças na região. Um porta-voz do Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia disse que essas declarações fazem parte de uma operação de informação apoiada pela Rússia e que Kiev mantém forças perto da fronteira com a Bielorrússia para evitar qualquer provocação. Quando questionado sobre a alegação de fortalecimento militar da Bielorrússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lembrou aos repórteres que a Bielorrússia faz parte de um estado de união com a Rússia e que o diálogo entre Moscou e Minsk, inclusive entre suas agências de inteligência, é bem próximo. Veja só o que Peskov disse. Os nossos ministérios de defesa estão em constante contato um com o outro. Claro, isso é motivo de preocupação, não só para Minsk, mas também para Moscou, porque somos, de fato, aliados e parceiros. Peskov afirmou que o presidente russo Vladimir Putin e o líder bielorrusso Alexander Lukashenko participarão de uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que acontecerá no Cazaquistão nos dias 3 e 4 de julho, e discutirão o assunto se considerarem necessário. Como vocês sabem, gente, a Bielorrússia é um aliado próximo da Rússia que tem dado suporte à chamada Operação Militar Especial de Moscou na Ucrânia. E eles disseram na semana passada que estava sendo feito um reforço em sua fronteira com a Ucrânia após um incidente de segurança e que havia mobilizado uma divisão de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes para testar sua prontidão de combate. O Serviço de Guarda de Fronteira bielorrusso afirmou que suas forças derrubaram um quadricóptero na quarta-feira após ele ter cruzado ilegalmente a fronteira da Ucrânia para coletar informações sobre a infraestrutura de fronteira da Bielorrússia. Na semana passada, o Serviço de Fronteira bielorrusso informou que materiais para uma bomba caseira foram encontrados escondidos na mesma área e que sabiam da presença de uma unidade de combatentes russos pró-ucranianos em uma região ucraniana que faz fronteira com a Bielorrússia. Nunca é demais lembrar que Moscou instalou armas nucleares táticas na Bielorrússia. E isso, é claro, acaba trazendo uma camada a mais de complexidade para a situação. Enquanto isso, segundo o relatório diário do Ministério da Defesa da Rússia, as forças de Moscou tomaram 2 novos vilarejos, Novopokrovsk, na região de Donetsk, e Stepovo-Novoselivka, na região de Kharkiv. Esses 2 locais estão em setores diferentes do front, mostrando a extensão dos esforços russos para capturar o Donbás. No domingo, a Rússia anunciou o controle desses 2 vilarejos após a captura de um terceiro no dia anterior, avançando lentamente contra um adversário que, mesmo com o começo da chegada de suprimentos ocidentais, ainda enfrenta a escassez de homens e munições. Mas a situação do outro lado também é crítica. Segundo autoridades locais, cortes de energia estão afetando a região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia após ataques ucranianos.
Na cidade de Belgorod, o prefeito Valentim Demidov anunciou restrições no fornecimento de energia e interrupções no abastecimento de água em algumas áreas da cidade. O governador da região, Vyacheslav Gladkov, relatou múltiplos ataques de drones ucranianos que atingiram infraestruturas energéticas, veículos e residências, o que acabou resultando na morte de uma menina de 4 anos e no ferimento de outras 7 pessoas. O governador da região vizinha de Kursk, Alexei Zminov, também mencionou a possibilidade de cortes de energia devido a esses ataques. Novost também citou problemas similares na região de Voronezh. Durante a manhã, o exército russo afirmou ter destruído 36 drones ucranianos durante a noite nas regiões fronteiriças, sem mencionar danos ou feridos. Em contrapartida, ataques russos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, mataram 2 mulheres de 65 e 70 anos na cidade de Ukrainsk. Além disso, 8 pessoas ficaram feridas e tiros de múltiplos foguetes Uragan danificaram um prédio administrativo e várias casas nessa cidade que tinha 13 mil habitantes antes da guerra. O leste industrial e minerador da Ucrânia continua sendo alvo constante de bombardeios russos, com o Kremlin reivindicando ganhos territoriais lentos, mas constantes desde o início do ano. Após o ataque, o chefe da administração militar de Donetsk, Vadim Filashkin, pediu aos civis que evacuassem a área. Ele afirmou o seguinte: "Cada dia a região de Donetsk conta com mais vítimas dos crimes de guerra russos. É perigoso ficar aqui. Sejam responsáveis. Evacuem." Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, na última segunda-feira, o grupo militante palestino Jihad Islâmica lançou uma série de foguetes em direção a Israel enquanto os combates continuavam intensos na região. Segundo relatos de moradores e autoridades, tanques israelenses avançaram ainda mais em parte do enclave. A Jihad Islâmica, que é aliada do Hamas e é apoiada pelo Irã, afirmou que os seus combatentes teriam disparado foguetes contra várias comunidades israelenses próximas à cerca de Gaza em resposta ao que eles chamam de crimes do inimigo sionista contra nosso povo palestino. Cerca de 20 foguetes foram lançados, mas, felizmente, não houve vítimas, segundo informou o exército israelense. No entanto, o ataque demonstrou que os militantes ainda possuem capacidade de lançar foguetes, mesmo quase 9 meses após o início de uma ofensiva que Israel afirma ter como objetivo neutralizar ameaças contra o país. Os moradores de vários bairros no leste de Khan Yunis, no sul de Gaza, relataram ter recebido mensagens de áudio de números de telefones israelenses ordenando que deixassem suas casas. O porta-voz do exército, Avishav Yadrahi, na plataforma social X, postou um texto dizendo o seguinte: "Para sua segurança, você deve evacuar imediatamente para a zona humanitária." Era um apelo feito aos residentes e pessoas deslocadas para que saíssem do local. Alguns sugeriram que isso poderia significar que as forças israelenses retornariam à área, da qual se retiraram há várias semanas. O exército israelense afirmou em um comunicado que os foguetes foram disparados da área de Khan Yunis. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel está se aproximando de seu objetivo de eliminar as capacidades militares do Hamas, embora o porta-voz das Forças de Defesa de Israel tenha dito há alguns dias atrás que essa missão é impossível de ser concretizada. Netanyahu mencionou que isso não significa o fim da guerra e que operações menos intensas continuariam. Segundo ele, embora Israel esteja avançando para o fim da fase de eliminação do exército T do Hamas, haverá continuação das operações com menor intensidade para atacar os remanescentes do grupo, que, como temos visto, permanecem atuando mesmo em áreas que já haviam sido consideradas libertas do domínio do movimento extremista. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.